Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você não está inscrito aqui, eu vou te dar um tempinho para você se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E não se esqueça, a plataforma tem desinscrito alguns de vocês. Infelizmente isso está acontecendo, mas eu já estou alertando vocês, então eu peço gentilmente que você venha conferir aqui no canal às 8 da manhã, o vídeo da oração da manhã está sendo uma bênção, muito proveitoso mesmo, e às 18 horas, um estudo maravilhoso para você. Eu tenho meu segundo canal, que é o Bíblia Falada, eu vou deixar o link aqui na descrição. É um canal que nós lemos a palavra juntos, então você pode ouvir a palavra, então eu peço que você vá lá e se inscreva também. Me segue também nas minhas redes sociais, no Facebook, Instagram e Telegram, vou deixar o link aí embaixo na descrição para você ir lá e é só clicar e você vai ser direcionado para a minha plataforma, ok? Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e se você ainda não está no meu Instagram, corre lá e se inscreve, porque eu sempre coloco caixinha de perguntas lá e é uma maneira de eu entender que nível vocês estão, o que vocês precisam de ajuda e no que eu posso me preparar mais para poder ajudá-los a se preparar. Talvez seja a sua pergunta também, então diz assim, do perfil do Instagram da irmã é Clau_jeitinho de ser, ok? E ela está me perguntando aqui, eu tenho 3 crianças, qual a melhor forma de defendê-los? Lembrando que oro por eles dia e noite. Bom, eu acredito que a Clau está querendo saber defendê-los espiritualmente, né? Defendê-los do caos mundial, defendê-los do que virá, né? Da grande tribulação. Uma pergunta muito interessante para nós como pais, mães e pais, né? E nós como responsáveis neste tempo tão difícil. E eu tenho 2 filhos, né? O Matheus e o Lorenzo, um de 7 anos e um de 4 anos. Eu tenho também dúvidas a respeito de como criá-los para estes tempos, mas eu vou passar um pouquinho da minha experiência e do que eu entendo que seja uma maneira proveitosa de defendê-los, entre aspas, né? Em primeiro lugar, quem pode defendê-los verdadeiramente é só Deus. Não existe como nós termos total controle sobre a vida dos nossos filhos. Os nossos filhos, eles são de Deus e nós somos instrumentos que estamos aqui para poder guiá-los, para poder educá-los. Então, a primeira coisa que eu percebo é nós precisamos agir pela fé na criação dos nossos filhos também. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos, né? Estamos tão envolvidas na criação de filhos e no que eles estão fazendo, no que eles precisam aprender, o que eles estão aprendendo na escola, o que eles estão sendo levados nos desenhos, que nós esquecemos que é Deus quem guia os nossos filhos também. Mas sim, Deus também nos usa como este instrumento. Então, a primeira coisa que eu vejo é nós precisamos dar tempo de qualidade para os nossos filhos. E como isso é possível? Nós precisamos, mesmo que você trabalhe muito tempo do seu dia fora, mesmo que você talvez coloque o seu filho num período integral ou meio período na escola, o período que você estiver com ele, tá? Da parte que toca nós como mães e pais também, porque aqui eu acho que cada família tem a sua estrutura, né? O ideal seria o pai e a mãe estarem com essa criação em conjunto, ok? Mas aqui eu estou falando de maneira geral e você aí adapte isso para a sua família. Então a primeira coisa que eu vejo é nós precisamos de rotina, as crianças precisam de rotina, os pré-adolescentes precisam de rotina, eles se sentem amados quando eles fazem parte de uma rotina. E o que eu quero dizer com rotina? Você colocar regras e dentro dessas regras você colocar sempre
a presença de Deus, a vontade de Deus dentro dessa rotina. Então, por exemplo, aqui em casa, nós tentamos seguir mais ou menos uma rotina. De manhã, costumamos não permitir televisão. Então, de manhã, alguma atividade que traga algo, um fortalecimento mental, ou alguma atividade esportiva, uma atividade onde eles se expressem fisicamente. Nós aqui temos a gratidão de termos os nossos filhos em uma escola cristã. Então, assim, o primeiro ponto que eu digo para você, eu não sei onde você mora, mas assim, colocar o seu filho, sua filha num colégio cristão é, digamos que assim, meio caminho andado. E um colégio cristão realmente que seja confessional, que confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que leia a palavra, que tenha aula de Bíblia também, que tenha a educação baseada em princípios familiares, em princípios bíblicos. Não precisa ser uma escola de uma denominação, ok? De uma igreja específica, mas uma escola que seja cristã verdadeiramente, que tenha Jesus como centro. Por que isso é tão importante? Porque você vai fazer um trabalho contínuo ao da escola e vice-versa. Então, quando você conversa com os professores, você descobre quais são os problemas que estão acontecendo com o seu filho, com as crianças ao redor, e você vai apontar as suas orações, os seus ensinos, as suas conversas diante desses problemas. Quando nós educamos crianças menores, é mais difícil de nós falarmos a palavra de Deus corrida, lermos as escrituras como nós leríamos para talvez uma criança adolescente. Mas a criança pequena, eu vou falar primeiro das crianças pequenas, a criança pequena, a de 4 e a de 7 anos, a de 7 anos você já consegue devagarinho ir inserindo leituras em livros bíblicos, com histórias bíblicas, e se a escola também faz isso, você vai só estar reforçando e vice-versa. Então, é muito bom ter essa escola. Eu costumo fazer aqui uma rotina do sono, então, na hora do sono é o momento onde eles estão mais disponíveis para receber o quesito de palavra de Deus. Por quê? Porque muitas vezes eles não querem ir dormir neste horário, né? Muitas vezes a criança, quando está na hora de dormir, ela quer inventar coisinhas aí para não ir dormir naquele momento. Então pode reparar isso, o seu filho no momento de ir dormir, na maioria das vezes ele começa a querer fazer coisas, né? Fazer coisas, inserir coisas, às vezes contar histórias. Então é neste momento que você pode utilizar do quê? Contar histórias bíblicas. Eu tenho muitos livrinhos bíblicos aqui, só para mostrar rapidinho para vocês como tem, ó, Bíblia para crianças. Leve-me com você, ó, histórias bíblicas, vendo? Bíblia da galerinha. A Bíblia das crianças com palabritos. Essa daqui, ó, Bíblia Sagrada da Turminha da Graça. Ó, essa aqui, ó, Histórias Bíblicas da Ciranda Cultural. Olha esse aqui. 365 histórias bíblicas para ler e ouvir. Esse aqui é um livro bem interessante. Você abre, ó, tem o QR Code, a criança aponta para cá no QR Code e aí o celular mesmo vai contar a historinha e no final ainda tem uma oração. Bem interessante esse livrinho aqui, para você que está começando a querer ajudar a sua criança. E eu tenho esse aqui também, além de vários outros, eu tô pegando só alguns para vocês verem, que é 333 histórias da Bíblia para colorir. Tá vendo aqui, ó? Aí a criança ela vai colorir as historinhas bíblicas. Vamos lá. Então, essas histórias, esses livros, no que eles vão te ajudar? Às vezes você vai contar a história da maneira que está ali e vai ficar faltando alguma informação. Então, é ali que você pode, devagarinho, ir colocando um ensinamento para o seu filho. Então, por exemplo, filho, o gigante filisteu era um gigante na vida de Davi e ele jogou uma pedrinha na testa do gigante e o gigante caiu. Mas sabe que você também pode ser como Davi, um exemplo, né? E aí você fala para ele assim, se alguma vez aparecer um gigante, qual gigante, mamãe? Alguma situação na sua vida, filho, que você se sinta triste, que você se sinta chateado, você pode pedir a Deus que Ele te dê uma pedrinha e você joga uma pedrinha nessa chateação.
E aí Deus vai derrubar esse gigante na sua vida, porque Deus te dá o poder para derrubar o gigante. Perceba, a criança ela aprende com essa ilustração. Então, nessa ilustração, devagarinho, você vai inserindo isso nela. Com relação ao fim dos tempos, o meu mais velho, de 7 anos, ele já me pergunta bastante coisa. Ele me pergunta sobre a marca da besta, eu ensino para ele devagarinho. Então, ele me vê fazendo os vídeos, vê o pai fazendo os vídeos, então eles perguntam, né? O pequeno ainda não, mas o mais velho já pergunta. Então, devagarinho eu já vou inserindo para ele. A gente fala sobre a batalha final, eu explico para ele que Jesus já venceu no final de tudo. A gente fala um pouquinho já sobre a grande tribulação. Eu explico para ele que o mundo vai precisar de crianças que virem adultos para pregar o evangelho. Então, tudo isso, devagarinho, eu vou trazendo para ele memórias preditivas do que ele vai precisar para daqui a um tempo. Então, quanto mais eu trouxer a palavra, quanto mais devagarinho na rotina dessa criança eu for trazendo esses princípios bíblicos, eu vou trazer para ela, assim como o povo de Israel fazia com seus filhos, essa mensagem bíblica, essa palavra de Deus inserida no dia a dia da criança. E aí você vai ensinando a criança a ter uma vida de adoração. Então a criança, ela aprende a respeitar as coisas de Deus. Não é rápido, é demorado. Eu tenho 2 filhos super agitados, então você aí que tá achando que meus filhos são perfeitos, eles não são. Eles são extremamente agitados, bagunceiros, eles têm dificuldade em ficar parado. Eu já fui chamada na escola para reclamar sobre o comportamento deles a nível de agitação, mas mesmo assim, devagarinho eu vou inserindo, eu vou pegando as qualidades que eles têm, eles são como esponjas, né? E eu vou inserindo esse ensino devagar na vidinha deles. Hoje, por exemplo, o meu mais novo falou que não queria participar da aula de futebol na escolinha. Aí eu abracei ele e eu falei assim, filho, mas por quê? Ele falou assim, porque eu fico cansado, mamãe. Ele tem 4 anos. E aí eu falei assim para ele, filho, não tem problema se você não quiser participar, tá tudo bem. Você pede para Deus, aí eu apontei para a montanha na janela da minha casa e falei assim, tá vendo aquela montanha? Aí eu falei, Deus tá lá, mas Deus também tá aqui no seu coração. Eu botei a mãozinha dele no coração dele, falei para ele assim, pede para Deus para te mostrar o que você quer fazer. O que Deus tem para você. E Deus vai te falar quais são as melhores coisas para você. Ele olhou para mim e falou, mamãe, mas eu sou criança. Aí o Mateus veio ouvir também, eu falei assim, mas criança também pode pedir direcionamento de Deus. Deus direciona você no seu coração, através do Espírito Santo. Entenda que tudo isso são pequenos ensinamentos do que ele tem que fazer quando for um pouco mais adulto. Mas nós não precisamos negligenciar esses ensinos só porque eles ainda não entendem por completo. Nós podemos ir falando com relação ao Apocalipse, por exemplo, com relação à grande tribulação. Você não precisa necessariamente colocar o medo dele, mas você pode falar, Jesus está voltando e até que ele venha virão tempos muito difíceis, mas nós seremos recarregados de um poder que vem de Deus. Mamãe? E aí você vai inserindo para ele essa fé, essa certeza de que a vida pela fé é a única que nós podemos seguir. Com relação a crianças maiores, aí eu vou dar a minha opinião, eu acho que as crianças maiores já entendem um pouco mais. Acho que você pode inserir um estudo mesmo com eles, você pode pegá-los, sentar junto e conversar sobre as escrituras, assiste com eles algum filme relacionado a isso e fala em maior profundidade. Se eles não estudarem em colégio cristão, fica um pouquinho mais difícil, mas você pode dentro de casa ir trazendo esses ensinos. É claro que assim, quanto mais você, seu esposo, né, o pai e a mãe, ou a família, seja lá como for a família vivenciar as escrituras dentro de casa, a oração, o convívio, mais essa criança, mais esse adolescente vai aprender com este convívio de uma vida de adoração. E aí você vai conseguindo ir inserindo nesta criança, nesse adolescente, esses ensinamentos, ok? A criança já um pouco maior, ela já pode acompanhar vídeos de pessoas que ensinam, já pode acompanhar aqui o canal, já fica muito mais fácil. A criança mais nova, a mãe e o pai realmente precisam estar de perto ali. A outra ressalva que eu faço é cuidar dessa rotina da criança para que não seja gasta apenas com televisão vendo bobeiras e apenas com joguinhos de celular que não levam a nada.
Mariana, mas nunca eu posso deixar meu filho assistir uma TV, ver um videogame e um celular? Querido, se você conseguir nunca, parabéns, porque eu não consigo, ok? Hoje em dia, as crianças estão no meio de outras crianças e as outras crianças estão com o celular na mão. Eu confesso para você que eu preciso ser tratada nessa área porque eu fico desesperada. É algo que me consome a minha energia e eu fico assim realmente muito preocupada. Muito com medo de qual vai ser o futuro dessas crianças que estão toda hora olhando para celular. E não há que eu esteja julgando, eu entendo. É a geração da tecnologia, é a geração onde a mãe passou a trabalhar mais e ela precisa daquela ajuda do celular e a própria criança vê a outra criança e quer. E a mãe, para não ser sempre a chata, o pai, para não ser sempre o chato, a tia, para não ser sempre chato, acaba dando aquele celular na mão da criança toda hora. Qual é o problema disso tudo? O problema é que quando isso não tem um limite, a criança ela passa a entender que a vida dela só pode ser feliz se ela estiver olhando para um celular, porque ela está vendo o adulto olhar para o celular. Acontece que nós precisamos justamente fazer com que a criança queira o contrário, queira de vez em quando estar sem fazer nada também e ocupar o seu dia com o quê? Com brincadeiras, com atividades físicas, com estudos bíblicos, com louvor. Aqui nós temos o teclado já colocado na sala, o violão ali do lado, já pronto para ser tocado. Por quê? Vira e mexe, a gente abre o teclado e começamos a cantar. E aí eu pergunto para eles, qual música vocês querem cantar? Se você não toca nenhum instrumento, coloca no rádio. Crianças, qual música vocês querem ouvir? E faz todo dia um momento de um louvor. Isso não vai tirar tanto seu tempo, ok? E a outra coisa que eu acho importantíssimo é colocar as crianças nas orações. Então, se você puder ir na sua casa, se junte ao seu esposo, se junte a quem quer que seja aí que mora com você, para poder orar junto com essas crianças. E pergunte se eles querem orar. Você quer orar? Na maioria das vezes eles vão dizer que não, mas não force. Fala assim, tá bom, na próxima vez você ora. E aí, se algum dia essa criança quiser orar, parabenize-a, ok? É mais algo que essa criança pode ir fazendo e aprendendo, e com certeza a vida espiritual dessa criança vai crescer cada vez mais. Então, a minha resposta para Clau, a minha resposta para todas as mães e pais que estão aí querendo defender os seus filhos é, em primeiro lugar, coloque Deus na vida dos seus filhos e deixa Deus cuidar dos seus filhos, ok? Como que nós colocamos Deus na vida dos nossos filhos? Inserindo palavra, inserindo oração, inserindo vida cotidiana de adoração a Deus, louvores, inserindo ensinamentos que tenham a ver com isso. E se você, porventura, errar com seus filhos, tá tudo bem. Peça desculpas, converse com eles, diga como você se sentiu. Continue. Não deixe que Satanás coloque na sua cabeça que só porque você errou alguma vez, só porque você não é perfeito ou perfeita, que você é um péssimo pai ou péssima mãe ou péssimo responsável. Pelo contrário, se você está aí preocupado com o seu filho, preocupado com as crianças, com os adolescentes, você já é um bom pai, um bom responsável, uma boa mãe. Ok? Então, se porventura você em algum momento pensou aí, eu sou uma péssima mãe, eu não sirvo para nada, joga esse pensamento para lá, se esforça, continua nessa caminhada, porque você não está sozinho. Deus é contigo. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta mensagem, Senhor. Campa teus anjos ao nosso redor, como pais, como mestres, como mães, nos ajuda a ensinar os nossos filhos e educá-los na palavra de Deus. Sê com eles nessa caminhada. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda, Pai, neste meio de tecnologia, neste meio de mensagens preditivas, de mensagens malignas, Senhor, nos ajuda como pais e mestres a seguir na educação dos nossos filhos. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.